seja bem-vindo a mais um Momento Ética. E hoje nós daremos sequência aos direitos e prerrogativas da advocacia, previsto no artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então pega papel e caneta, abre o seu estatuto e vem com a gente nesse aprendizado. E é sempre bom relembrar que esse tema é de extrema relevância, tanto para a aprovação no exame de ordem, bem como para o exercício profissional dentro da advocacia. Então vamos ao artigo 7º, são direitos do advogado, conforme o inciso 13º, examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento. Anotem essa parte, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. O que significa isso? Que o advogado ou advogada, ele pode obter carga do processo, vista, tomar apontamento, observar o que tem ali. Nós só temos duas exceções. Esse processo não pode estar sob segredo ou sigilo. Se for o caso, vai ser necessário que o advogado junte uma procuração específica para que ele possa ali observar tudo o que está dentro do processo. Lembrando também que isso se aplica tanto aos processos físicos, bem como aos processos virtuais. O inciso 14 vai dizer que é direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante ou investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então, esse inciso ele vai dizer sobre a prerrogativa aí do advogado que tramita aí na seara criminal. Então, às vezes o advogado vai à delegacia para pegar cópia de um inquérito policial onde o seu cliente está sendo investigado e às vezes o escrivão ou a autoridade vai dizer que, olha, está concluso, né, ao delegado para o relatório final, não tem como eu te fornecer cópia, não tem como eu te fornecer vistos. Perceba que esse inciso ele é muito claro, ainda que concluso a autoridade policial e mesmo sem procuração. Então, é direito do advogado para exercício da defesa do seu cliente ter acesso ao caderno investigatório. Quais são as acusações que estão pairando sobre o meu cliente? Sobre esse inciso, existem dois parágrafos no artigo 7º que nós precisamos observar. O primeiro é o parágrafo 11, o 11º, que vai dizer o seguinte, que a autoridade competente ela pode delimitar o acesso ao advogado a alguns elementos de provas relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficácia, eficiência ou finalidade das diligências. Perceba que esse acesso não é irrestrito. A autoridade policial pode delimitar o acesso do advogado quando existir alguma diligência, né, ainda em andamento, ou alguma diligência que, se dado o acesso ao advogado, pode prejudicar o andamento do processo, pode prejudicar aí a eficiência daquele caderno investigatório. Então isso acontece, por exemplo, quando tem uma medida cautelar dentro de um inquérito de busca e apreensão, vários mandados de busca e apreensão. Alguns já foram finalizados, cumpridos, outros não, né? Se der aí esse mandado, o advogado tem todos os endereços, então dá para antever quais serão os próximos. Então, nesses casos, se ainda não estiver materializado no inquérito, ou se a diligência ainda não estiver finda, ou se for comprometer outras diligências, pode delimitar o acesso ao advogado, ok? Anota essa exceção. E o parágrafo 12º vai dizer que a não observância desses direitos ou fornecimento incompleto dos autos, né, em que houve retirada de peças já concluída aí, implica em responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o advogado de ou prejudicar o exercício da defesa do seu cliente. E nós temos que linkar esse parágrafo à Lei 13.869 de 2019, que é extremamente recente, que é a Lei de Abuso de Autoridade, que traz aí algumas tipificações às autoridades públicas quando não observam, né, ou quando extrapolam o seu exercício da autoridade. E voltando agora lá para o inciso 15º, são direitos do advogado ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente ou retirá-lo pelos prazos legais. Prestem atenção que a gente precisa fazer um link também aqui com esse inciso com o artigo 107 do Código de Processo Civil, que fala dessa
possibilidade do advogado retirar o processo e de ter vista e de fazer cópias também. E aí é importante a gente destacar quando nós estamos falando de prazo comum às partes, né? E não existe nenhuma justificativa que impeça o advogado de ter acesso a esse processo. É importante destacar que se é prazo comum, a gente tem 3 situações. A primeira, que esse ajuste seja feito comum entre as duas partes para a retirada do processo. Segundo, que seja peticionado aos autos e aí seja verificado qual vai ser o prazo de cada um. Ou a terceira, que é, nesse caso em que é prazo comum, o advogado ele pode, sem autorização e sem peticionar, pegar o processo de 2 a 6 horas para fazer a retirada das cópias. Isso é algo extremamente importante e válido para a vida prática do profissional. E também lá no inciso 16º diz: retirar os autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. É importante a gente destacar que quando a gente está falando de processos que já se findaram, às vezes a retirada não é automática, porque conforme onde que fica o arquivo, o regimento que vai dizer qual é o procedimento, isso pode até às vezes demorar, mas o que não pode é isso ser negado ao advogado. E independente do processo estar tramitando, do processo já ter findado, o advogado ele pode retirar os processos também. A gente também precisa lembrar que lá no parágrafo 1º fala que não se aplica no caso do inciso 15º e do 16º, quando os processos estiverem sobre o sigilo e sobre o segredo de justiça, bem quando existirem documentos de difícil restauração dentro desse processo, ou outras circunstâncias que justifiquem a permanência dentro desse processo da secretaria onde ele está. E também a situação quando o advogado pega o processo, o intimado não devolve e acaba devolvendo fora do prazo. Nesse caso, o advogado, nesse processo específico, não vai poder fazer carga do processo novamente. E nós temos também uma outra situação, que é o parágrafo 10º, que diz: nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14º. Então verifiquem que sempre, se é caso de segredo ou de sigilo, o advogado deve apresentar procuração específica para que ele tenha acesso ao processo de forma integral. O inciso 17 vai falar sobre o direito do advogado à prerrogativa do desagravo público. E como essa temática é extremamente especial para nós e tem várias nuances descritas lá no artigo 18 e 19 do Regulamento Geral da OAB, nós vamos deixar esse tema aqui especial para o nosso último Momento Ética de Direitos e Prerrogativas na próxima quinta-feira. Então já anota aí que semana que vem o tema é desagravo público. Dando continuidade, no inciso 18, vai dizer que é direito do advogado usar os símbolos privativos da profissão do advogado. Então, somente o advogado pode utilizar aquelas simbologias da advocacia, do direito. A balança, a deusa da justiça, o martelo e tantas outras simbologias, como a própria logo da OAB. Sobre as marcas e logos da OAB, nós precisamos lembrar do provimento 135 de 2009, que o Conselho Federal regulamenta o uso e marca de símbolos oficiais da OAB. Lembrando que o advogado só pode se utilizar da marca da OAB se devidamente autorizado pela instituição. E agora lá no inciso 19º, O advogado, é direito do advogado recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre o fato de que constitua sigilo profissional. Lembrem-se que essa relação cliente-advogada, ela está acobertada pelo sigilo profissional, e nesse caso o advogado ele pode, se ele quiser atuar como testemunha, ele pode, mas se ele quiser recusar-se a atuar como testemunha num processo em que ele figurou como advogado ou que ele vá figurar como advogado daquela parte, ele também pode ali recusar-se a prestar qualquer tipo de informação. O inciso 20 vai dizer que é direito do advogado se retirar do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial, depois de 30 minutos do horário designado, a qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Perceba que aqui eu tenho algumas regrinhas. Então eu não posso simplesmente chegar no fórum, estar lá no horário da minha audiência marcado 1 hora, deu meia hora depois, não foi chamada a minha audiência, eu ir para casa e falar assim: ó, assessor, eu tô indo porque tá lá no inciso 20
né, como direito do advogado. Não é assim. Então vamos por partes. O advogado somente pode se retirar do recinto se passado 30 minutos do ato e se a autoridade competente de presidir o ato não estiver no recinto. Então perceba, a autoridade não está, certo? Então eu esperei 30 minutos do horário marcado, a autoridade não está, então antes de me retirar do recinto eu ainda preciso protocolizar a comunicação em juízo. Então não é chegar na assessoria e dizer que está indo embora, né? O advogado precisa ter uma folha sulfite aí dentro da pasta do seu cliente, uma caneta, fazer a petição, né? Arguindo o inciso 20 do artigo 7º do Estatuto da Advocacia e manifestando todo esse seu direito. Lembrando que aqui cabe muito bom senso, né? E lembrando também que se a pauta de audiência estiver atrasada, ou seja, se o magistrado estiver na comarca, né, estiver no recinto realizando outro ato, não cabe arguir esse direito de prerrogativa, apenas quando a autoridade não está no recinto. Combinado? E agora caminhando lá para o inciso 21º, diz o seguinte: é direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração apresentar as razões e os quesitos. Observe que quando a gente lê esse inciso, a gente logo lembra da atuação policial ou numa audiência de custódia ou algum ato em que o cliente vai ter que prestar algum tipo de depoimento. Sob nenhuma justificativa pode ser falado para o cliente que ele não pode estar acompanhado do advogado. E no caso dessa impossibilidade, dessa vedação pelo órgão, pela autoridade, isso pode trazer até uma nulidade, porque ao cliente é direito estar assistido pelo advogado dele. O parágrafo 2º do artigo 7º vai nos trazer sobre a imunidade penal do advogado. E esse é um parágrafo extremamente importante para nós sabermos no exercício da nossa profissão. Então vai dizer que o advogado ele tem imunidade profissional, ou seja, né, a sua manifestação em juízo ou fora dele não constitui injúria ou difamação no exercício da sua atividade, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Então perceba aqui que às vezes a gente precisa sempre lembrar sobre a importância de usar a comunicação não violenta nas nossas petições. Mas em alguns casos eu preciso dizer sobre eventualmente alguma discussão entre as partes, sobre um boletim de ocorrência e explicar os fatos daquele boletim de ocorrência. E aí eu preciso às vezes utilizar algumas palavras um pouco mais fortes no processo. Então no exercício da profissão não constitui injúria ou difamação, né, a manifestação do advogado em juízo ou fora dele. Mas perceba que o advogado responde pelos excessos que cometer perante a OAB, né, nas sanções disciplinares. Outra dica importante que nós temos que lembrar aqui é que esse parágrafo ele fala apenas de injúria e difamação, porque o crime de desacato foi entendido como inconstitucional pelo STF nesse parágrafo e foi retirado desse parágrafo através da ação direta de inconstitucionalidade 1127-8, ou seja, então no exercício profissional o advogado não está imune ao crime de desacato se ele cometer. Sobre esse parágrafo nós ainda precisamos relembrar e dar uma olhada e uma revisada na Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019, porque tem tudo a ver sobre essa atuação e essa imunidade penal do advogado, esse resguardo que o Estatuto dá para que a gente tenha liberdade no exercício da nossa profissão. E agora, lá no parágrafo 4º diz: o Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios salas especiais permanentes para os advogados com uso assegurados à OAB. Observem que para quem advoga, a gente utiliza muito dessas salas e elas são extremamente importantes para que o nosso trabalho também se desenvolva. Imagine você, colega advogado, viajando para uma comarca distante, chega lá e você encontra dentro daquele ambiente uma sala com computador, com todas as coisas básicas que você precisa para exercer ali a sua função também. E sobre esse parágrafo a gente tem uma dica extremamente importante. Por quê? Porque nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, número 1127-8, que declarou inconstitucional a expressão controle, ou seja, o controle da OAB.
Por essa sala estar vinculada a um órgão, uma entidade, um tribunal, a OAB ela pode utilizar desse espaço, mas o controle não pertence à OAB. E por hoje é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado de nós quase concluirmos aí os direitos e prerrogativas da advocacia. Faltou desagravo público que nós vamos trabalhar na semana que vem e esperamos que todo esse conteúdo e aprendizado seja de grande valia na sua atividade profissional e na sua aprovação no exame de ordem. Advogados do futuro, vem com a gente!